PM entra em escola após pai reclamar de desenho de matriz africana. Uma funcionária da EMEI, Antônio Bento, da Zona Oeste de São Paulo, afirma que 12 policiais militares armados, um deles com fuzil, circularam pela escola após uma denúncia feita pelo pai de uma aluna. Segundo este pai, a aluna estaria a escola estaria obrigando a criança a ter aula de religião africana por conta de um desenho com o nome Lançã. Yansan, é verdade. É que o I aqui parece Yansan. A testemunha, que preferiu não se identificar, diz que a ação provocou constrangimento e medo entre funcionários e familiares de alunos. Procurada pelo G1, a Secretaria de Segurança Pública disse que a PM instaurou apuração sobre a conduta da equipe que atendeu à ocorrência, incluindo a análise das imagens das câmeras corporais dos policiais. A Secretaria Municipal de Educação afirmou que a atividade faz parte de propostas pedagógicas da escola que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena dentro do currículo da cidade de São Paulo. E aí, Ricardo? Olha, eu imagino que realmente nós estejamos vivendo um momento muito complexo na vida política e, por que não, na vida no dia a dia de uma parcela dos cidadãos. Pelo que nós lemos aqui na matéria, acho que o Danilo foi muito feliz na fala dele, aconteceu ontem, a Polícia Militar já está instaurando investigação interna para entender como foi a atuação desses policiais, mas nós... Dando uma olhada na matéria, a gente percebe que um pai recebeu algum material de um filho com uma entidade, a Yansan, fazendo parte desse material escolar. Automaticamente esse pai não gostou, por isso esse pai deve ter acionado a polícia, e a polícia o foi. Nitidamente a gente percebe aqui que está faltando um diálogo entre a escola e os pais, na largada, porque esse pai, por que esse pai foi procurar a polícia militar para resolver um problema sobre material escolar? Primeiro ponto, ele tinha que ter procurado a coordenadora pedagógica daquela escola, o diretor daquela escola, para entender primeiro o que é isso. Olha, meu filho está chegando com material de cultura religiosa, nós temos uma outra religião, não queria que o meu filho passasse por isso. A diretora da escola, a coordenadora pedagógica, ia explicar para esse pai que talvez a Yansan, nesse contexto, fazia parte da cultura africana e não da religião de matriz africana ou qualquer coisa nesse aspecto. Agora, se esse orixá colocado no material escolar está se aproveitando que o currículo na cidade de São Paulo tem o estudo de história afro-brasileira, aí também é um problema, porque a gente sabe que também pode ter esse tipo de coisa. Então a escola, não sei se é o caso, acho que tem que se aprofundar mais nisso, mas pode ser que a escola esteja se aprofundando em questões religiosas, aproveitando a brecha de que no currículo municipal pode ter o estudo da história africana, entende? Coisas diferentes. Sim. E aí causou esse oba-oba todo. Mas para mim demonstra o momento de polarização tão latente que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que tomara que em algum momento isso chegue ao fim, porque algo que poderia ter sido resolvido num diálogo entre o pai de uma aluna e uma coordenadora pedagógica, entrou a polícia militar, e aí, enfim, a gente também não sabe se é exagero ou não nos relatos. Como existe agora a bodycam, a câmera que fica no uniforme dos policiais, vai ser mais fácil a gente entender, ou a própria polícia militar entender o que aconteceu utilizando dessa tecnologia, que eu acho super importante hoje em dia. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer de fato. Data favela. Em São Paulo, 25% sairiam, né, do crime para abrir o próprio negócio. A pesquisa Raio-X da Vida Real, realizada pelo Instituto Data Favela e divulgada nesta segunda-feira, dia 17, revelou que 25% das pessoas em situação de crime em São Paulo largaria as atividades ilegais para abrir o próprio negócio. Mais de 3 mil entrevistados exercendo atividades criminosas relacionadas ao ecossistema do tráfico de drogas em favelas de 23 estados pelo Brasil responderam ao questionário. Diante da pergunta, se você tivesse uma oportunidade de deixar o que faz hoje no crime, você sairia? 53% de todos os entrevistados no estado de São Paulo responderam que sim. Em relação aos motivos para deixar de praticar as atividades criminosas, 25% dos paulistas citaram a possibilidade de empreender. Montar meu próprio negócio e viver tranquilo, sem que a polícia me fizesse nenhum mal, disse um homem entrevistado na faixa entre 22 e 26 anos.
Matéria do portal Migalhas. E aí, Ricardo? Olha, primeiro que eu concordo com a teoria de que, com a tese de que entra por crime quem quer. Não acho que esse discurso de vítima da sociedade, porque muitos de nós que estamos inclusive aqui presentes, viemos de famílias super humildes, passamos por muitas dificuldades na vida e não enveredamos pelo lado do crime. Escolhemos estudar, trabalhar, seja de um caminho, seja no outro, em algum momento empreender e crescer. Mas eu vou olhar essa pesquisa com um olhar mais teórico. Eu vi que 53% sairiam do mundo do crime. Então, isso é importante. E 25% sairiam para abrir o próprio negócio. Então, aqui a gente tem que observar o seguinte: o Estado, aí quando eu falo Estado eu estou falando o ente geral, né, seja a União, seja o Estado, ou seja os municípios, também tem que fazer um exercício, dois exercícios, um de educação, a gente precisa investir em educação muito fortemente, para que essas crianças, esses jovens, pelo que eu entendi da pesquisa e do trabalho do Data Favela, eles entrevistaram pessoas que estão naquela árvore do tráfico. Então é aquele aviãozinho, aquele que fica na biqueira, aquele pessoal mais no início do processo, não quem já está no final, não os grandes traficantes, porque esses não sairiam. Mas esses pequenos sairiam. Então, primeiro, falta uma educação de qualidade que a gente possa profissionalizar esse estudante, dar para ele oportunidade de crescer. E segundo, facilitar a vida dos empreendedores. O Estado brasileiro falha, Ana, muito. Na verdade, ele cria problemas para você empreender. Então aqui a gente está vendo que cidadãos, e de novo, eu estou pegando a questão teórica da fala, porque eu também concordo que só entra para o crime quem quer e ponto final. Porém, olhando de maneira mais teórica, se 25% dessas pessoas sairiam do crime para abrir o próprio negócio, onde está o Estado que não está facilitando isso? Nós precisamos também facilitar, criar mecanismos de incentivo para que o cidadão que queira abrir um pequeno negócio possa abrir esse pequeno negócio. Ele tem que ser ajudado pelo Estado. Hoje ele é atrapalhado pelo Estado. Se você quiser montar um negocinho de vender bolo na sua casa, a vigilância sanitária vai lá. E vai mesmo, porque hoje é assim que está funcionando, porque não tem isso, tem que ter um padrão, tem que ter uma regra, você está vendendo bolo na sua casa. Então é um universo de complexidades onde o Estado também falha. De novo, esse cidadão aí não deveria ter entrado para o crime, ele pode arrumar um emprego, pode estudar, pode trabalhar, a gente tem várias condições, e todos os cidadãos de bem que não entraram para o crime são prova disso. Confirmam essa tese. Agora, que o Estado também podia ajudar um pouco mais, porque tem muita gente com muita vontade de empreender no Brasil, de montar o seu pequeno negócio, de prosperar. O brasileiro tem esse tino de comerciante, de negociador, de empreendedor. E a gente sabe que o Estado brasileiro ele atrapalha muito. Ele coloca realmente a mão pesada do Estado na cabeça do empreendedor de maneira que desestimula esse cidadão a tentar montar o seu negócio. Então eu acho que fico no meio do caminho aí das opiniões. Câmara tenta votar PL antifacção hoje, sob pressão de base e oposição. A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira, dia 18, o PL, projeto de lei, antifacção, após adiamentos e negociação dos republicanos, garante que a proposta será analisada, apesar de pressões tanto da base governista quanto da oposição, para que a votação seja novamente remarcada. Nesta manhã, o relator da proposta, deputado Guilherme Derrite, do PP, se encontrou com Mota e os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, para tentar negociar uma redação que atenda aos interesses do governo. O Executivo teme pela perda de poder da Polícia Federal em operações contra o crime organizado e quer insistir na criação da figura penal da facção criminosa, algo previsto na redação original da proposta que foi retirado dos relatórios publicados por Derrite. Além de ter desagradado o governo, Derrite não deixou os deputados da oposição contentes, sobretudo por retirar do próprio parecer a equiparação das facções criminosas aos grupos terroristas. Parlamentares concordam que o projeto ainda não está maduro o suficiente para votação, pedindo mais debate sobre o tema. Matéria do portal R7. Ricardo. Bom, o primeiro ponto que nós temos que destacar aqui é que atualmente na sociedade que nós estamos, nós precisamos muito endurecer as penas contra o crime, de maneira generalizada, em especial crime organizado, em especial crime de colarinho branco. Isso é importantíssimo e o projeto de maneira geral tem essa importância. A minha preocupação é com o rito que esse projeto está tendo. Esse projeto já teve 4 versões do Derrite, 4
mudanças ele fez tentando construir o consenso para votação. O presidente Hugo Motta está querendo votar o projeto hoje. Ele quer votar esse projeto a toque de caixa. E a gente percebe que deputados do governo, ligados à base do governo, e deputados ligados à oposição, querem mais tempo para construir um texto que mais... Óbvio que a oposição puxando para o lado da oposição, o governo puxando para o lado do governo, mas ambos os lados querem mais tempo para construir um texto que tenha mais consenso. Qual de fato vai ser o papel da Polícia Federal nesse processo todo? Se vai ou não ter poder, se as polícias estaduais vão ou não perder espaço, se esse poder for mais centralizado em Brasília, ou a Polícia Federal com medo de perder o seu poder, de não poder entrar em operações nos estados sem autorização dos estados. Como nós vamos asfixiar o crime organizado financeiramente? Porque o que nós assistimos nos jornais, nas rádios todos os dias é o PCC com empresa tal, tá na Faria Lima, tá não sei em que lugar, ou seja, a gente vê os tentáculos do crime organizado que já não são mais nacional, já é transnacional, já está no exterior, tanto o PCC como o Comando Vermelho, crescendo, 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 e a gente percebe que existem caminhos para sufocar financeiramente esses entes. Então o projeto é muito importante, tem que ser aprovado, mas tem que ter um cuidado com essa pressa que o presidente Hugo Motta está tendo em botar ele para votar, porque se coloca ele para votar com essa pressa e não se desenha, não se costura da maneira correta, pode sair dali um monstrengo, sair algo pior do que entrou. Mas é um fato, que é o que a Câmara tem realmente que se mexer para aprovar legislações mais pesadas contra o crime organizado, isso já passou. Já era para ter sido feito há tempos, nós já estamos atrasados, mas que bom que veio, é confiar um pouco no DERIT, na habilidade do DERIT, que é secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo, vem fazendo um trabalho bom, conhece um pouco da segurança pública, por já ter sido policial militar, e acreditar que ele vai ter a habilidade política de costurar entre oposição e situação um projeto que satisfaça a sociedade brasileira, que é esse que os políticos têm que olhar, a sociedade, como desse projeto, de fato, nós vamos conseguir extrair benefícios para garantir a segurança do cidadão, de nós que estamos aqui embaixo com o celular sendo roubado, sendo sequestrado ou morrendo, é exatamente isso. Então essa habilidade vamos esperar que o DERIT tenha, e cuidado, presidente Hugo Motta, cuidado com a pressa, às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Lula sanciona a lei que proíbe linguagem neutra na administração pública. O presidente Lula sancionou uma nova lei que veta o uso da linguagem neutra na administração pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal. A medida, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, faz parte da Política Nacional de Linguagem Simples, criada para facilitar o entendimento de informações oficiais pelos cidadãos. O governo federal justifica a proibição da linguagem neutra como uma medida para garantir o acesso à informação. Não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa e ao acordo ortográfico da língua portuguesa promulgado no decreto número 6.583 de 29 de setembro de 2008, diz trecho da lei. Matéria da Jovem Pan. Acho que chegou alguma pesquisa para ele, né? Falando que, amiguinho, isso aí ninguém quer. Só aquela parte mais militante. Para mim, assim, chovendo molhado. É algo óbvio, que nem precisaria estar sendo sancionado. Mas, enfim, Ricardo. Olha, eu vou concordando em gênero, número e grau com o que os dois falaram, em especial o texto que o Danilo falou aqui, que é um projeto de lei. Eu vou dar uma pauladinha nesse Zé Pinga, porque no fim do dia... Respeite o Lula. Desculpe, presidente. No fim do dia, é assim... Quando é na época da eleição, ano que vem todos nós vamos ver esse discurso de toda a comunidade LGBTQIA+, o Lula tentando imputar a qualquer outro adversário, se for Bolsonaro, então, que no momento está inelegível, mas ainda se acredita, alguns acreditam que ele pode deixar de sê-lo. Enfim, se for o Bolsonaro, ele é homofóbico, sempre a esquerda tenta imputar ao outro lado alguns títulos que não são reais nesse aspecto. Porém, ao longo dos últimos anos de governo do PT, a gente não viu o crescimento, nem o apoio, nem o amparo de praticamente nada para essa comunidade LGBTQIA+. Pelo contrário, teve aumento do número de mortes. Exato, pelo contrário, houve aumento no número de mortes. Então vamos lá, aqui nós estamos falando de algo simbólico, como o Danilo mesmo falou, na prática do poder da administração pública. Quem aprovou foi um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, o Lula apenas sancionou uma lei que veio do Congresso Nacional. Porém, mesmo que simbolicamente, ele poderia ter vetado, feito um discurso
dizendo, olha, eu sou a favor da linguagem neutra, eu acho que tem que incluir A, B, C, ou D, ou Y, J. Porque aí ele seria coerente com aquilo que ele fala na campanha eleitoral. Eu sou contra, gente. Para deixar claro aqui, tá certo, tem que sancionar, tem que vetar, tem que sancionar mesmo. Não tem que ter nenhum tipo de linguagem neutra no português. E como o Danilo falou, a linguagem ela é viva, ela evolui, mas quando a sociedade adota majoritariamente essa evolução, aí o acordo da língua portuguesa muda. Mas primeiro é a sociedade adotando. A sociedade que deixou o voz-me ser pro você e evoluímos no você. Ele foi adotado lá no acordo ortográfico. Agora, a linguagem neutra não. Nós estamos falando de uma minoria que utiliza isso aí. É barulhenta, ela só é barulhenta, principalmente nas redes. Mas ela é uma minoria. E aí agora eu só queria demonstrar a hipocrisia do presidente da República. Ele viu que essa briga não vale a pena ele comprar agora, então sancionou ali quietinho. Ainda vai dizer exatamente o que a gente está falando aqui, que é um fato, é um projeto que veio do Legislativo, mas ele poderia ter vetado, gritado e pagado para ver no Congresso Nacional, que iam derrubar o veto, óbvio. Mas ele faria o papel coerente dele. Mas como o Lula não é coerente com nada, então ele fez ali, ficou quietinho, é uma briga que ele não quis comprar. É isso. 1h53. Ai, que bonitinho. Temos ainda 2 minutos para as considerações finais. Quero agradecer muito a participação de vocês. Deixar o espaço para as considerações finais. Vou começar pelo Ricardo. Ele já fala onde o pessoal encontra o seu livro. Olha, Manual Básico para Não Ser Enganado por Política, um livro que fala bastante sobre administração pública, o que faz, qual de fato é o papel de um vereador, de um deputado estadual, de um senador, qual é o papel do judiciário, do executivo, a diferença do executivo para o legislativo. Porque, na minha opinião, o eleitor precisa ter o básico antes de tomar a decisão de votar. Eu acredito que uma parcela significativa dos eleitores não saibam o que faz o legislativo, por exemplo. Qual a importância do legislativo, que um executivo, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, no fim do dia, apesar de toda a articulação política, ele só faz o que foi aprovado pelo legislativo. Se não foi aprovado pelo legislativo, ele não consegue fazer. E essa distinção entre esses poderes... que eu acho muito importante que o eleitor saiba, a gente traz nesse livro, se você quiser. Você pode chamar no meu Instagram, @RicardoRosoOficial, lá no inbox, ou na Amazon tem o livro, nas principais livrarias do Brasil tem o livro também à disposição de vocês, mas se você me chamar lá no meu Instagram, vai ser um prazer compartilhar com você um e-book desse livro gratuito que nós temos. Assim como foi um prazer participar do programa, agradeço o convite, estou à disposição para novas participações, um prazer imenso poder dialogar e debater um pouco com os meus colegas aqui e com você, Ana Lu. Muito obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima.